Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Aqui na segunda é 15 dias, estendido, laninha, 15 dias, estendido, laninha e 15 dias. Vamos começar com a laninha. Então se inscrevam, ativem a notificação. Aqui estão os diversos vídeos e os nossos canais parceiros. Clicando aqui São Joaquim Online, Pense Jornal, que é Jaraguá, Sou Agro, que é o Paraná, Tempo e Dinheiro, que é o Brasil, Marconi Esporte Floripa, o Peter, que atualiza também segunda, quarta e sexta, e Veja ao Mar. E hoje, como é meu aniversário, o meu pedido de presente se o pessoal se inscrever no canal e valorizar o nosso serviço. Então, obrigado pelos parabéns. E vamos aqui ao nosso patrocinador, a Segna com seu GPS Agrícola. Então, uma empresa catarinense, atuação na América Latina, e quem quiser comprar o GPS com desconto, é só dizer que viu o nosso canal, a propaganda no nosso canal, e vai ter direito a um desconto. Então, Segna com seu GPS Agrícola, empresa brasileira, atuação na América Latina. E vamos aqui ao tradicional. Então a Segna baixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Segna paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar. O GPS aqui é de graça, atualização para sempre. A concorrência é importada. Segna é nacional. Isso é Segna GPS, o seu GPS agrícola. E vamos aqui ao tradicional da laninha, né? Mostrando as temperaturas. Continua na casa dos 18 graus aqui no litoral norte do Peru e 26 a 27 graus aqui no litoral do Nordeste. Deu uma quedazinha que é normal nessa época do ano. Está um pouquinho mais frio aqui nesse litoral e principalmente aqui, ó, águas bem geladas começam a avançar aqui das Malvinas para cá, que é o normal dessa época do ano. Aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul de 11 a 13 graus, no sul de Santa Catarina de 15 a 17 e de 17 a 19 aqui entre São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina. É água gelada nessa época do ano, fica bem ruinzinho para aproveitar a praia. E aqui é a situação da laninha. Nós estamos com a laninha aqui, claro que ela deu uma enfraquecida, está até com águas um pouco mais quentes em alguns pontos aqui, com anomalia positiva nesse período, e com água muito fria ainda aqui na costa do Peru, e no nosso litoral também, ó, nós estamos com água fria, desde o litoral aqui do Rio de Janeiro, passando pelo sul e indo até o Polo Sul, avançando bastante aqui. Diminuiu bastante a anomalia quente aqui, e diminuiu aqui, estava um pouquinho mais frio, acho que na quarta-feira, mas continua de normal a um pouco mais frio. Então é o normal agora a água fria avançar, mas esse ano ela está avançando com mais intensidade. E aqui a projeção do Ninu e Doce. Continua com a água fria, estabilizou em 1,2, 1,3 abaixo do normal, continua no patamar abaixo de 1 grau desde praticamente metade de abril para cá, direto. Ele tem um impacto, normalmente ele deixa a chuva irregular e deixa também e facilita a entrada de massas de ar frio. Não quer dizer que vai ser sempre, nós temos bloqueios. Eu não sei qual foi o vídeo que eu falei, eu acho que ali nos meses de janeiro, fevereiro ou março, não me lembro agora, foi ali no começo, na metade do primeiro semestre, eu tinha dito que o inverno seria um inverno frio, de fato está sendo. Não confundam 2 semanas de calor com a estação. Tem alguns de má fé que não sabem nem interpretar o que a gente fala. Então, o que é? Nós temos desde maio, junho, inverno clima, maio, junho, com condições de temperaturas abaixo do normal no centro-sul, áreas do sudeste, áreas do centro-oeste, e agora um calor. E o que eu esperava nesse período? Que entre julho ou agosto nós teríamos um período de 1, 2 ou 3 semanas de temperaturas mais altas, que é o que sempre acontece em anos de laninha desse tipo. Tivemos isso em 87, 88, 89, 99, e isso que eu me lembro de cabeça, que sempre teve, ou foi julho, ou foi setembro, ou foi maio, ou foi agosto, sempre teve um mês quente. Em 87, por exemplo, foi o mês inteiro de julho praticamente ausente de calor, ausente de frio, foi quente. Em 89, se não me engano, 88 foi o mês de agosto. Foram 3 meses de frio direto, depois esquentou bem em agosto e voltou a esfriar em setembro. Então isso é o que está acontecendo agora. Provavelmente essa segunda quinzena de julho vai ter uma temperatura mais baixa do que a primeira, não mais baixa que o normal, mais baixa que a primeira, e o mês de julho pode fechar acima da média na maior parte do país. Um pouco acima ou mais ou menos acima da média, quanto mais ao sul, diminui a diferença, e quanto mais ao norte, maior a diferença. Na região central do país é provável que fique bem acima da média. Em alguns casos até um julho bastante quente. Então vamos agora para o Nino 3 e 4. O Nino 3 e 4 ele voltou a cair, ó.
Ele estava subindo, chegou a 0,2, se eu não me engano, agora está com quase 0,3. Ele está iniciando o processo de queda. Ele ainda deve oscilar um pouco, mas a tendência é que ele comece a cair, voltando a ganhar força a laninha. A laninha não deixou de existir. Eu vi numa manchete, a laninha volta na primavera. Não, ela não volta, ela não foi embora. Ela começou, já vai fazer 3 anos. Ela tem períodos em que ela dá um intervalo de algumas semanas, que nem aqui, ó. Aqui não chegou nem ao mês, ó. Ela começou a entrar num patamar neutro aqui, ó, do dia mais ou menos dia 18 de junho, e aqui, ó, mais ou menos um mês de neutro frio para a laninha. Isso aí não se configura o fim da laninha, porque ela vai voltar, teria que ficar 3 meses ou mais nessa posição para dizer que ela ficou no patamar neutro. Não, ela agora começa a cair e vai voltar à situação de laninha mais intensa, que é o que a gente vai ter agora aqui, ó. Agosto, setembro, outubro, volta a condição de laninha fraca, moderada, talvez até um pouco mais intensa aqui no Pacífico, principalmente à medida que for entrando em agosto. E aqui no Atlântico fica mais quente, né? No nosso Atlântico que enfrenta o Nordeste. No Sul fica mais frio aqui da Foz do Prata para frente e neutro. Hora mais quente, hora mais frio, hora normal no sul, no centro-sul do Brasil, aqui no litoral do Sudeste e do Sul. E aqui no Nordeste, até próximo ao Espírito Santo, fica com água mais quente. Então, esse comportamento da primavera indica o quê? Nós vamos continuar tendo frio, entradas de frio, alternância, né? Momentos em que fica mais frio, momentos em que fica mais quente. Como agora o sol está começando a crescer, gradativamente vai aumentando o dia e aumentando a altura do sol, é óbvio que não vamos ter um frio mais tão constante como tivemos nos primeiros 2 meses. Pode até ter, de repente, períodos aí de 10, 12, 15 dias seguidos de frio. Isso ainda é possível ter, principalmente em agosto, começo de setembro. Mas acredito mais numa alternância. Alguns picos de calor, que até pode ser forte, e com picos de frio também forte. Então, pisa no gelo, pisa na brasa, alternados. Quanto mais ao sul, mais tempo de frio. Quanto mais ao norte, começa a ter mais tempo de calor. Como aqui no Brasil Central está entrando no verão térmico deles, quando chega final de julho, agosto, setembro, que é muito seco, a região do Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins, norte do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, partes ali do Sudeste, entre o Triângulo Mineiro, Norte, Noroeste e Oeste de São Paulo, entra no período que é comum fazer muito calor durante a tarde. Calor que eu digo, temperaturas daí de 28 a 33, 34 graus com uma certa frequência. Então é muito quente de tarde, continua frio de manhã, mas quente de tarde. O que deve acontecer? Em alguns momentos esse calor vai ser mais acentuado que o normal. Então alguns períodos de calor forte, que talvez chamem a atenção pelo valor da temperatura, pode acontecer entre agosto ou setembro, né, nesse período. Então um período de calor de 5, 10 dias seguidos, calor forte, não dá para descartar, alternados com frio. Poderemos ainda ter massas frias fortes, talvez até a mais forte do ano ainda possa vir, agora entre final de julho e decorrer de agosto, começo de setembro. É uma transição bastante dinâmica, momentos de frio, momentos de calor, nesse período aqui, ó, de agosto, setembro, outubro. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Aqui, agosto, setembro e outubro. Então, pode formar algum calor mais forte aqui no centro do país, pela secura, e aqui no sul, alternância. Isso também gera o quê? Pode ser num número menor, mas quando vem com força. Geralmente, aqueles temporais de primavera. Esses devem começar a dar o ar da graça agora em agosto e principalmente setembro, que é o normal da nossa climatologia. Esse faz muito tempo, que acho que faz uns 3 anos, que não se forma com frequência, com um número grande, aqueles CCMs que se formam aqui na região do Paraguai e depois avançam na direção do sul-sudeste. O ano passado, acho que foram só 2 durante todo o período. Normalmente é o quê? 5, 6, 7 numa temporada normal. Esse ano também deve ser num número menor, porém os temporais podem ser mais fortes que o padrão. Eles podem ter menos dias. Vamos dizer que o normal seja ter 15 dias. Vai ter talvez 7, 6, mas eles compensam pelos outros. Então, seguro contra granizo na área do fumo, na área da fruticultura, tudo isso é interessante ter para que o produtor fique um pouco mais protegido. Então, começa o começo da safra de 2022, 2023, ele pode ter problemas de falta de umidade no solo, principalmente entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda está um pouco no limite.
O Rio Grande do Sul, por enquanto, está numa situação boa, mas é possível que entre a segunda parte de julho para frente comece a secar mais, iniciando pelo norte do Rio Grande e depois pela parte do sul. Esse excesso de água agora é importante o pessoal tentar reservar por causa do arroz mais lá na frente. E aqui no Vale do Rio do Peixe, região do sul do Paraná, Campos de Palmas, a área de fruta do Rio Grande do Sul, quem tem açude também tentar reservar o máximo de água para poder utilizar no combate à geada. Já que, como o calor veio cedo, agora esse verãozinho, e o frio tinha sido excelente, com muitas horas de frio, unidades de frio, acabou antecipando a floração das variedades precoces e intermediárias. E isso é ruim. O agricultor vai ter muito trabalho para conseguir levar com que a produção chegue até final de setembro, outubro inteira. O risco dele ter perdas é grande esse ano, porque é extremamente difícil entre a segunda quinzena de julho até final de agosto não ter pelo menos 3 ou 4 geadas fortes nas áreas de fruta. Quando chega aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, a laninha está bem definida, moderada até forte, e o Atlântico mais ou menos de normal, um pouquinho acima da média. Então, é possível que entre final de setembro, outubro, começo de novembro, aqui no sul, tenha algum período mais chuvoso. Algum período que pode ser de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, com períodos de pouca chuva. Então a chuva é irregular nesse segundo semestre. Essa é, vamos dizer assim, a palavra mais correta para se definir. Entre setembro até dezembro, nós vamos ter momentos de pouca chuva, que vão trazer problema por estresse hídrico, e momentos de muita chuva, que vão trazer problemas pelo excesso de umidade. Isso pode afetar no tratamento na fruticultura, pode afetar na polinização, dependendo de como vier essa chuva. Por isso que também a quebra de dormência, não recomendo que faça tudo de uma vez, dividam o seu pomar em uma ou duas áreas, faça uma quebra de dormência hoje, um intervalo de 7, 10 dias a outra. Para quê? Para que a plena florada não coincida tudo de uma vez só. A maçã é muito dependente da abelha. Se pegar uma plena florada com frio, a abelha não trabalha. Se pegar a florada com muita chuva, também dá trabalho. E se pega com chuva e frio, pior ainda. Então, para que essa florada caia num período um pouco mais favorável, que é o risco que vai ter. Então, geada tardia, precisa de água para combater, para quem utiliza. Frio tardio, que pode atrapalhar o início do plantio, o início do desenvolvimento das culturas de inverno, de verão. Pode atrapalhar a cultura dos cereais de inverno, excesso e falta de umidade na hora errada, e geada também na hora errada. Daqui a pouco, na hora que ele estiver inchando, crescendo o grão, ganhando peso, ele pode vir a geada e acabar inutilizando. Então, essa saída do inverno e essa primavera vão ser bem complicadas nesse sentido. Falta e excesso de chuva e excesso e frio, excesso de calor e frio na hora errada. Novembro, dezembro, janeiro. A laninha continua até o final do ano, avança no verão, uma laninha fraca, moderada. O Atlântico sem muita mudança, ficando um pouco mais quente aqui. Essa área aqui pode afetar principalmente a Bacia do Prata, Uruguai e talvez o Rio Grande do Sul. É possível que de repente o Rio Grande do Sul tenha em alguns momentos um pouco de folga com alguma chuva. Não acredito numa estiagem tão severa como foi o ano passado. Mas é bom o pessoal trabalhar também com uma situação semelhante para melhor. No Paraná, aqui na área central, continuam problemas também, principalmente em novembro e dezembro. Então, situação crítica nesse sentido. Escolha de variedades, tentar pegar uma variedade intermediária, nem muito curta, nem muito longa, que seja um pouco mais resistente à falta de chuva e que tenha tempo de se recuperar. Se dá uma estiagem de 30 dias, a planta sente. Se for de ciclo longo, ela sente bem menos, que daí voltando a chover, ela recupera um pouco esse atrasado. Se for de ciclo curto, dependendo como for a situação do período de estiagem, acaba tendo uma perda grande de produtividade ou uma perda mesmo. Na área central do país, algumas áreas a chuva vai atrasar. Parte de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul. O leste do Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Piba, pode ter as primeiras chuvas um pouquinho mais cedo. Até mesmo a região de Brasília, Goiânia, de repente, algumas chuvas podem surpreender em setembro. Depois, a partir de outubro, começa a melhorar. E aí, de final de outubro para frente, melhora, engrena mais. Assim como aconteceu ano passado na região do Mato Piba. Talvez esse ano a estação chuvosa venha um pouco mais cedo. Isso pode auxiliar no plantio. Daqui a pouco eles fazerem um escalonamento, plantar uma parte agora e uma parte depois.
Isso também pode ajudar. Nas outras áreas atrasa um pouco, mas depois regulariza. Na safra americana, está indicando o quê? Que eles podem entrar nessa segunda parte do verão, julho e agosto, poderemos ter uma redução de chuva em praticamente todo o cinturão do milho, um pouquinho melhor em Ohio, em Indiana também um pouquinho melhor na região de Indiana e Ohio, mas Illinois, a região de Iowa, Missouri e a área ali de Wisconsin, Minnesota, as Dakotas e Nebraska, pode ter problemas com falta de chuva na hora que mais precisa. O milho está ali entrando na fase de bonecamento e também temperaturas elevadas. Então a safra americana pode começar a ter problemas agora nessa segunda parte de julho e agosto, além do frio podendo chegar mais cedo lá em setembro, principalmente nos estados mais ao norte. Dezembro, janeiro e fevereiro. Antes nem tinha laninha, agora ele mantém a condição de neutro para laninha durante o nosso verão. E isso pode manter a chuva irregular no verão. Não acredito numa estiagem severa durante o verão, mas é possível sim que de maneira pontual manchas de geada possam acontecer, de estiagem, possam acontecer em algumas áreas do centro-sul. Então fique um pouco atento. Por isso o escalonamento, para que jogar o período crítico da lavoura fora dessas épocas, ou pelo menos esticar um pouquinho. Então, algum risco de chuva mal distribuída e irregular, tanto no centro-oeste quanto no sul, no centro-sul, podem acontecer durante a primavera-verão. E o frio tardio, que no caso aqui do sul, nas áreas suscetíveis a geadas, pode se esticar até final de setembro, início de outubro, nas áreas médias a altas, outubro, início de novembro, e nas áreas mais altas, até dezembro, como no nosso caso aqui. Aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Antes não tinha nada, agora já está começando a querer ficar de neutro a neutro frio. Então os efeitos da laninha esticam durante o verão, e final do verão e início do outono. E aqui, fevereiro, março, abril, verão e início do outono. Por enquanto está indicando o neutro, não indica nem El Ninho e nem o fim completo da laninha. Dá para dizer que ela está, vamos dizer assim, aparentemente finalizada, provavelmente entre fevereiro ou março. Mas os efeitos delas vão continuar até março e início de abril. E aqui diminuiu um pouquinho o aquecimento, também um mau sinal. Então vamos ver o que vem nas próximas atualizações. O que dá para definir é que a nossa querida laninha vai nos incomodar durante todo 2022 e o comecinho de 2023. Aquilo que a gente já tinha falado lá, acho que em março e em abril, onde alguns até disseram que não sabiam nem se ia ter no segundo semestre, quanto mais 2023. Está aí, agora estão falando em laninha e talvez ela entre até em 2023. Água em profundidade, em julho, fechando direitinho. Nem coloquei porque não foi atualizado, mas já quebrou e já está indicando a quebra. Vai ganhando força em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Apareceu mais um pouquinho aqui em janeiro. Por enquanto, fevereiro, março e abril, acho que esse trimestre aqui é que pode começar a dar, vamos dizer assim, margens a dizer assim, não, a laninha está chegando ao fim. Não dá para ainda garantir isso, mas se tivesse que dizer um período, seria provavelmente aqui, ó, entre março e abril, nós estaríamos entrando no neutro para um neutro quente, pelo menos. Mas os efeitos dela vão durar toda a nossa safra. Aqui no resumo da ópera, chuva irregular, ora chove demais, ora chove de menos. Pode chover bem num canto, 100 km de distância chover pouco. Aconteceu aqui em São Joaquim, não sei qual, faz alguns anos, no Cruzeiro, que é uma região montanhosa, choveu 320, 300 e poucos milímetros. No Garrão, que é uma região mais seca do município, choveu 60 milímetros. A distância um do outro em linha reta, mais ou menos 60 quilômetros. Isso é uma coisa que deve acontecer em várias regiões do Centro-Sul. Num canto o pessoal vai bem e no vizinho pode ter problemas com excesso ou falta de chuva. E na temperatura, alguns frios de inverno vão aparecer em setembro, outubro e até mesmo em novembro nas áreas mais frias. E nas áreas mais elevadas aqui do sul, até o final do ano. Então, espero ter ajudado mais um pouco, já dando umas dicas também da safra americana, né, que vai ter problema de diminuição da chuva, calor nessa primeira parte e talvez um frio chegando mais cedo por lá. Acompanhem o nosso canal, se inscrevam, aqui os diversos vídeos, nossos canais parceiros, e o meu presente é vocês se inscreverem no canal
Hoje é meu aniversário, dia 16 de julho. Até a próxima!